Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos para mais uma live da nossa sequência de lives para expandir a nossa consciência sobre o quanto o nosso emocional impacta no processo de ganho e de emagrecimento. De ganho de peso e de emagrecimento. Hoje nós vamos dar um passo além, um olhar assim bem profundo para algo que impacta muito o nosso corpo emocional, o nosso corpo físico e que muitas vezes é deixado de lado. Muitas pessoas acabam não olhando para isso porque, inclusive, é um assunto muito delicado, ele tem várias camadas e por isso mesmo precisa ser visto, nomeado, entendido no nosso processo de emagrecimento para que a gente possa perceber se isso faz sentido ou não e quais são os momentos da nossa vida em que isso pesa na gente. Hoje nós vamos falar sobre o luto, o quanto que o luto impacta no nosso processo de emagrecimento, o quanto que cada perda que nós vivenciamos na nossa vida e que nós não elaboramos, eles marcam a nossa história, marcam o nosso corpo emocional e, consequentemente, o nosso corpo físico. Quantas questões, quantos lutos não foram chorados, quantos lutos não foram nomeados, quantas coisas estão dentro da gente e a gente nem sabe que isso é luto. Então é muito importante nós olharmos para isso. Você já parou para pensar? Quantas perdas na sua vida você carrega e nunca foram reconhecidas como luto? Tem de muitas formas a gente pode olhar para isso. Essas perdas, elas ficam armazenadas no nosso corpo e vão se transformando em peso. Primeiro, peso emocional, depois o peso físico. Essas memórias vão se manifestando aqui. O luto, gente, não é só a perda de um ente querido, de alguém que a gente ama, de um bichinho de estimação. Isso são lutos, precisam ser validados e olhados, obviamente. Mas nós estamos falando aqui de pequenas coisas onde nós não estamos presentes e nem estamos percebendo isso está acontecendo na nossa vida. Talvez a gente também entre num outro movimento que, isso é da vida, foi um desleixo, um descuido, uma perda. Por exemplo, uma perda financeira, uma perda de um carro, uma perda de uma casa. Isso impacta muito o seu emocional e, consequentemente, pode vir a impactar o seu processo de emagrecimento. São coisas que a gente nunca pensou e a gente nunca nem elaborou isso como uma perda, mas é algo que está aqui. Se a gente for olhar para algo um pouco mais profundo, quando a gente fala das memórias lá de criança, questões que a gente tem de vínculos afetivos, de amizades que a gente perdeu por N situações, por situações da nossa vida. Então, tudo aquilo, qualquer perda na sua vida que não foi reconhecida, é um luto que não foi vivenciado. Seja porque a gente não deu conta de vivenciar naquele momento, por conta de infinitos fatores, ou porque a gente nem sabe disso, mas o nosso corpo sabe de tudo e ele guarda tudo. Então, esses lutos que não foram vivenciados, que não foram reconhecidos, eles se transformam em sintomas de todo tipo. A compulsão alimentar é um deles, né? O aumento do peso físico como uma camada de proteção, porque eu não consigo lidar com essa dor, com essa falta, com essa ausência aqui dentro. Seja ela muito consciente por algo que é muito claro, ou aquilo que ainda não é tão claro assim. Na reparentalização sistêmica, a gente sempre começa a olhar para os dois lutos de base, né, que são os lutos inaugurais, que é o Lui e o Lum. E o que é isso, Regiane? São os lutos que nós atravessamos logo ao nascer, ainda dentro do útero da nossa mãe também, né? Então, existe o luto universal intrauterino, que é a perda de um gemelar, por exemplo, dentro do útero. Questões que vivenciamos ali, porque hoje, graças a Deus, a ciência já comprova o quanto que o bebê já sente, já percebe todas as coisas que estão acontecendo. Lutos que nós somos atravessados e nem são nossos. Às vezes, a nossa mãe sentiu alguma coisa ali e nós
efetivamente carregamos essa dor, né, que é uma dor aqui sentida, é uma memória sentida, não é uma memória que chega aqui, né, explícita e a gente sabe que ela tem um começo, meio e fim. É algo que a gente sente. Então, quando a gente fala desse lugar de segurança e a gente olha para o luto universal intrauterino, o que o útero significa? Um lugar onde eu sou nutrida, protegida e onde tudo me é garantido. Quando eu saio dali, a depender de como foi esse nascimento e o pós-nascimento, eu posso ficar com essa memória dessa perda de algo tão bom, tão profundo. Isso é natural, todo mundo passa, é uma perda que todo mundo tem que viver, que faz parte do processo, porém, isso precisa ser elaborado, isso precisa ser transformado dentro da gente. Quando isso não acontece, que na maioria das vezes isso não acontece, nós trazemos essas marcas daquilo que não é visível, mas é sentido e a gente não sabe explicar. O luto universal de nascimento é a perda da fusão da placenta. A Regiane nunca ouviu falar disso. Sim, porque isso faz parte de um olhar específico da reparentalização sistêmica, mas isso também faz parte da sua dor. Faz parte da sua compulsão alimentar. Faz parte das raízes que ficaram lá atrás, de coisas que não foram nomeadas e de coisas que pessoas não consideraram, porque também viveram isso e não foi elaborado, e isso se perpetua, porque nunca ninguém olhou para isso. Então, quando existe o rompimento, o corte ali, nós experimentamos pela primeira vez, né, muitas vezes uma memória de abandono, que está totalmente alinhado a muitas questões do emagrecimento. Então são coisas, gente, que tá muito assim no subjetivo, mas que é objetivo. Tanto é objetivo que o nosso corpo começa a crescer. A gente começa a acumular gordura. E como assim? O que é que tá aqui que eu não tô vendo? Então, quando eu falo para vocês de consciência, é esse olhar da gente ficar na pergunta e de se perceber. Como eu disse, os lutos são lutos inevitáveis. Esses lutos são necessários para o nosso crescimento e muitos outros lutos são necessários para o nosso crescimento. Mas se nós atravessamos esses lutos de forma que não são boas, que não são formas que nos levam adiante, que a gente consegue passar, seja porque naquele momento foi um choque, ou seja porque naquele momento não teve ninguém que tivesse um olhar ali pra gente, que tivesse o mínimo conhecimento disso, que não houve acolhimento, que não houve presença, que não houve nomeação, essas memórias deixam feridas e feridas abertas até hoje. E que são retroalimentadas sempre quando acontecem outras coisas e a gente não tem noção nenhuma. Então, muitas pessoas, sem perceber, ficam a vida inteira tentando anestesiar esses lutos inaugurais, por exemplo. A pessoa não sabe disso. E isso ela só resolve num processo profundo para olhar para isso e para as outras questões que estão alinhadas a isso. Quando a comida, a gente sabe que a comida está ligada ao nosso primeiro vínculo. O quanto que isso está ligado ali às nossas questões com a nossa relação da figura cuidadora, não necessariamente a mãe, porque a gente sabe que infinitas questões podem acontecer no pós-parto. Então, quando as nossas questões de vínculo, porque a comida é vínculo, o primeiro olhar para a comida é vínculo, gente, porque a partir da amamentação, nós criamos o vínculo. Né? E isso está alinhado a muitas outras coisas. Já falei disso em outras lives. Estou cuidando para não voltar a falar dos temas para a gente focar nesse daqui. Então, é muito importante nós olharmos para isso. Quais são os lutos da minha vida? Momentos que eu não faço nem ideia, não fazia, porque agora eu tô começando a perceber que a Regiane tá falando uns trem aí que fala, ah, meu Deus, de onde ela tira essas coisas, né? E que tá aqui hoje, eu adulta, vivendo aqui com 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos você tem, e que tá reverberando no meu processo de emagrecimento, porque eu tô vendo que eu tô ganhando peso, mas eu não sei de onde é. Talvez possa ser uma questão aqui que eu preciso olhar com mais profundidade para meus lutos inaugurais.
Talvez seja algo ali da minha infância. Aconteceu algo em relação a uma perda de alguém, um avô, um tio muito querido, um brinquedo que eu gostava. Depois daquilo ali parece que eu senti um negócio, mas eu não sei o que é. Talvez uma perda de um afeto. Talvez meus pais se separaram. Talvez eu fui uma criança que sofreu muito bullying. Vivia num ambiente que não tinha segurança, que tinha abuso, que tinha violência. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos olhar. Talvez eu fui uma criança que tive que ser adulta muito cedo. Porque quando a gente é adulta muito cedo, a gente não tem tempo de vivenciar esse processo do luto, de passar pelo processo da primeira infância, adolescente. A gente já vai direto, a gente sai daqui direto e vai para o adulto, vai para a responsabilidade de um adulto. Vocês viram um vídeo que está circulando na internet, esse vídeo é recente, é agora, se não me engano, do dia 1º de outubro. Um menino de 9 anos, lá em Manaus, pedindo emprego ele estava pedindo, para comprar um presente para a irmã. Gente, 2025 isso acontecendo. Quantas coisas não aconteceram na nossa vida há anos atrás? 20, 30, 40 anos atrás. O quanto que a sua infância, coisas da sua infância foram tiradas de você. E aqui não cabe um julgamento, cabe a consciência da gente perceber, né? Porque esse menino, ele não teve infância. Isso é um luto, gente. Você consegue entender como é uma perda simbólica. Só que ao mesmo tempo que ela é uma perda simbólica, ela é uma perda real. Porque uma criança de 9 anos já tem um entendimento sobre ter que trabalhar e sair da casa dela disposta a ir trabalhar. Gente, ela não é uma criança mais, ela já é um adulto, num corpo de uma criança. Que nem elaborou, que ela nem sabe quem é ela mesma ainda, ela nem tem um eu elaborado. Então você imagina quantos de nós temos certos tipos de questões, não necessariamente teve que trabalhar aos 9 anos, mas temos muitas pessoas que tiveram que trabalhar muito cedo. Então isso são lutos, gente, são perdas, que nós nem imaginamos que isso impacta o nosso corpo, impacta o nosso peso. Será que alguma dessas perdas está aí reverberando no seu corpo e você não sabe? Quantas perdas existem na sua vida que você nunca percebeu e olhou dessa maneira e percebeu o quanto que isso está impactando? O quanto que essa memória está aí dentro reverberando em você? Uma ausência, um silêncio, alguém que foi embora e nunca mais voltou, está viva, mas ela foi embora. O quanto disso está aí reverberando em você? Será que o peso do seu corpo físico hoje são coisas que você não pôde elaborar lá atrás? Processos que você não teve a oportunidade de passar fase a fase desse processo. Que foi rupturas assim, que foram, sabe, você saiu de 0 a 100 em fração de segundos e nem percebeu. Mas o seu corpo sentiu. O seu corpo tá aqui falando para você, olha, você não... Precisamos olhar para isso. Tem jeito de voltar para trás, Regiane? Não tem. O que tem agora é a consciência, tomar posse, consciência de todas essas questões e começar a fazer diferente. Eu só consigo fazer diferente quando eu dou conta de olhar para isso, elaborar. Elaborar. E é só o adulto que tem essa capacidade de uma maturidade tanto fisiológica, e a gente acredita também que é uma maturidade cognitiva, para conseguir olhar para isso e não ser atravessado pelos discursos bonitos que a gente tem e socialmente aceitos. Ah, porque, né, foi, mas ainda assim eu não seria... Para! Falta é falta. Enquanto você não nomear, não reconhecer que faltou, que doeu, que não foi elaborado, que não teve como e que isso gerou em você muitas dores, muitas questões, você não consegue ir adiante porque você fica contando história bonitinha, porque se você falar que você não pode sentir, né, isso, vem todo
todo mundo, seja na internet ou principalmente dentro da sua casa, e ó, em você. E aí você precisa criar de novo um escudo protetor, e aí você engorda tudo de novo. Olha o ciclo recomeçando. Então vocês percebem o quanto que é importante um processo terapêutico, um espaço seguro para que a gente possa elaborar essas questões. É muito importante a gente olhar para isso. Quantas e quantas vezes você tentou emagrecer sem olhar de verdade para o que o seu corpo realmente estava segurando? Você já parou para pensar nisso? Você só enfiou na sua cabeça, eu vou fazer dieta, mas enfim, vou fazer o que tem que fazer. E só que você não olhou de verdade para o que é que o seu corpo está segurando, por que é que o seu corpo está retendo tanta gordura, por que é que ele está crescendo, se escondendo, criando uma barreira. Você já parou para pensar nisso? Porque se a gente não olha para isso, a gente fica em guerra com a gente mesmo, com o nosso corpo, com o peso. Só que, na verdade, você está tentando olhar para um lugar que você não tem nem noção do que é. Essas perdas que não foram reconhecidas e que ainda te machucam. Coisas que você fala, mas não pode ser. E aí, a hora que você começa a olhar, a se permitir, a perceber, a sentir como é que você se sente quando você olha, e a partir disso você perceber quais são as suas atitudes e os seus pensamentos a partir dessa consciência, as coisas mudam. Então, talvez você nunca tenha olhado para isso. É a primeira vez que você está escutando assim, né? Uma pessoa falando isso para você. E aí você vai entender o porquê que todas as vezes que você começa a fazer dieta, você entra num ciclo de dor e autossabotagem e culpa. Porque que isso aqui está reverberando em mim. Quando isso acontece, quando essa consciência chega, você não entra mais nesse lugar. Porque esse peso, ele já não existe mais. Esse peso dessa dor emocional, ela já não existe mais. Existem muitos autores que estudam, né, a ciência do emagrecimento, das emoções, e a questão do sobrepeso emocional, e muitos desses autores de diversos livros, eles fazem essa comparação sobre o processo da dieta, como ele está atravessado com essas sensações, com aquele processo da aceitação do luto. O choque, a raiva, a barganha. Lembra que eu já fiz uma live falando sobre isso, sobre as emoções, sobre os tipos de pensamento que a gente tem, né? E a aceitação desse movimento. Então, o quanto que tá muito próximo às coisas e a gente não tem nem noção disso. O quanto que a restrição alimentar alinhada a todas as outras coisas que a gente vivenciou reativam mecanismos de luto que a gente vivenciou, porque ativam na gente o mecanismo da falta. E a falta, ela não vem assim, só escrito assim, é falta disso. Não. Ela é uma falta que vem junto com um monte de outras faltas que a gente não olhou na esperança de que sejam olhadas. Só como eu não tenho consciência disso, como é que eu vou saber para onde eu vou olhar? Não sei. Então a gente precisa entender essas questões que são muito profundas, que não são vistas, que não são reconhecidas e que não passam minimamente pela cabeça das pessoas, que as pessoas não consideram, acham que isso é papo, né? Ou muito holístico, e não é, gente. São pesquisas, existem pesquisas sobre isso, existem pessoas estudando sobre isso. O impacto do nosso emocional no nosso processo de emagrecimento. O quanto que isso está ligado aqui. O quanto que cada compulsão alimentar, cada episódio de compulsão alimentar, por exemplo, quando você começa a olhar para a sua história, ela está numa tentativa de acalmar, de aplacar alguma memória de luto sua que não foi vivenciada. Se vocês estão assistindo as lives, eu falei de várias possibilidades. E hoje estou trazendo uma que ninguém fala, o quanto isso está aqui e reverbera na sua vida. Então, é importante a gente olhar para isso. É importante a gente saber disso. Sim, a gente come as nossas emoções. E aí, a gente come as nossas emoções, come emoções sem saber que emoção, inclusive, nós estamos comendo.
E aí a gente retroalimenta a dor, a culpa. Então, muitas vezes, quando eu não olho para o luto, para as questões que eu tenho, seja um luto real, seja um luto aquele que não é visto, que está aqui nas minhas memórias, que são lutos sentidos, isso também vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento. Porque quando eu não sei disso, gente, a comer vira uma tentativa de reparar isso, de aplacar essa dor. Aquilo que deveria ser chorado, simbolizado, ser acolhido, eu não sei. Primeiro porque eu não tenho nem ideia disso. Primeiro que nunca ninguém considerou isso. Nunca nem me deram essa possibilidade de pensar nisso. Então eu vou colocando tudo para dentro. Já falei sobre isso, né? Sobre o ato de aceitar. O quanto que a comida fala desse movimento e o quanto que esse movimento está alinhado a outras coisas. Então a gente precisa olhar para isso. Cada vez que a gente entra nesse processo, cada vez que a gente tem um episódio de compulsão, porque a compulsão nem sempre ela é assim, todo dia, toda hora, todo momento. Muitas vezes a gente tem um episódio. Parece que algo desprende, assim, lá do fundo do oceano e chega aqui e a gente tem aquele episódio de compulsão. E aí é por isso que a gente precisa estar presente para perceber o que é que eu tô olhando aqui. O que é que eu preciso reparar? Porque não é isso que vai me trazer um alívio verdadeiro. Isso me traz um alívio momentâneo. Só que se eu não tenho consciência disso, como é que eu vou parar com isso? Como é que eu vou acessar esse lugar? Aí o que vem? Vem mais culpa. E aí com a culpa vem a autopunição, vem mais um monte de coisa, e a gente vai juntando tudo isso dentro da gente, o nosso corpo entra de novo em estado de luta e fuga, porque ele não tá conseguindo entender, porque ao mesmo tempo que eu tô comendo pra aliviar algo que chega aqui, eu já tô me culpando, e aí vira aquela coisa, aquela confusão, vira, né, um redemoinho de coisas dentro da gente. Por isso que a consciência, por isso que entender, por isso que estudar, por isso que conhecer é importante. A gente precisa entender isso, principalmente se conhecer. Eu fiz a live sobre as 4 principais emoções que reforçam a compulsão e que elas estão totalmente alinhadas ao luto, gente. Medo, raiva, culpa e vergonha também. É só você parar para pensar num processo. Por isso, se a gente fala de um processo de um ente querido, que aí é mais fácil da gente visualizar, mas não só, né? A gente fica com muito medo, com medo de perder, com medo de ser abandonado. A gente fica com medo da vida, com raiva da vida, da doença ou de qualquer coisa. E a gente fica com raiva disso ter acontecido e essa pessoa, essa situação ter sido tirada da gente. Foi injusto isso ter acontecido comigo justo agora. Aí eu sinto culpa. Porque eu não fiz nada, não pude fazer. Porque muitas vezes a gente não pode fazer mesmo. Porque eu acredito que eu fui responsável por isso. E aí eu sinto vergonha por sentir essa dor. Eu não posso falar algumas coisas aqui nas redes sociais, por exemplo, ou para as pessoas que se dizem meus amigos, porque elas vão me julgar. Então eu sinto vergonha com isso. Então se você entende, comece a entender o quanto que uma coisa vai retroalimentando a outra e isso vai acontecendo. Quando eu disse para vocês, não é somente querido. Às vezes você perdeu um trabalho. Isso é um processo de luto, gente. Uma pessoa que, por exemplo, trabalhou anos em uma empresa e de repente é desligado. Isso é um processo de luto e precisa ser reconhecido. E aí depois disso ela começa, por exemplo, a ganhar muito peso. A perda de um relacionamento, a perda de um imóvel, de um carro. Então vocês percebem que a gente precisa olhar além desse movimento para a gente entender o quanto essas coisas estão alinhadas e o quanto a gente vai engolindo isso, porque a gente também não tem espaço para simbolizar, a gente não tem espaço para dizer, não tem um lugar seguro para dizer. E aí a não expressão vira então excesso de comida, excesso de peso. E às vezes nem é só excesso de comida. É excesso de peso mesmo. De peso emocional. E que aí reverbera no meu corpo físico aqui. Porque não existe separação.
O povo ainda em 2025, muita gente ainda acredita que tem separação, mas não tem. E é exatamente isso que a gente vai olhar na jornada do Código Oculto do Peso. Por isso que a gente trabalha isso. Por isso que a gente passa por um processo. Não é uma fórmula mágica. Não existe, né? Se a gente está procurando uma fórmula mágica, a gente está ainda na idealização da criança. É um processo profundo de consciência, de percepção. Gente, essa é a 7ª live que eu tô postando para vocês, de coisas assim que parece que nada a ver, mas para pensar. Para fazer uma autoanálise e perceber a importância de uma reconexão profunda com aquilo que o seu corpo está mostrando para você há anos. Há anos e você não faz nem ideia. E o luto é importante nós olharmos para ele. Muito importante. Nós entendermos o quanto a dor do luto impacta no nosso peso físico, no nosso peso emocional. No dia 8, tá chegando! Vamos abrir as inscrições aí. E esse espaço vai estar disponível para quem quiser entrar. Para quem sentir que é. Para quem não sentir, gente, e assistiu as lives e aproveitar e colocar em prática, já é muita coisa. Se você estiver disposto, né? Porque também tem tudo isso. Às vezes a gente assiste e deixa passar. Então esse é o movimento também. Pra gente parar de lutar sozinho, pra gente se libertar de verdade. Não são só os lutos visíveis que a gente precisa olhar. Mas a gente precisa olhar principalmente para aquilo que está além do aparente. Para aquilo que está aqui dentro e a gente nem sabe. Aquilo que vai ficando guardado no nosso corpo e o nosso corpo vai reverberando. A gente precisa aprender a diferenciar a nossa fome de comida e a nossa fome de reconhecimento de uma dor, de acolhimento, de colo, de presença. Quantas coisas aconteceram na sua vida e você olhou e percebeu que não tinha ninguém perto de você ou ninguém que tivesse minimamente presente para você. E você vivenciou isso sozinha e já não sabia como fazer, aí então. Então, quando a gente olha para o luto e a gente entende para isso, quando a nossa dor é validada, quando a gente consegue olhar e realmente reconhecer isso, a gente não precisa mais carregar esse peso no nosso corpo. A gente não carrega mais esse peso emocional. E, consequentemente, né, se dentro é reflexo, aliás, se fora é reflexo do que está dentro, se dentro está ficando mais leve, aqui fora também, em todos os sentidos. Então é importante a gente olhar para isso. Quantas coisas não foram atravessados? Quantos lutos não foram atravessados? O peso, gente, ele não é só a questão com a comida. Não é só comer direito. É muita coisa que está envolvida dentro da nossa relação com o nosso corpo, da nossa relação com a comida. Muitas questões estão envolvidas aqui e a gente precisa olhar para isso. Quantas perdas silenciosas. E eu tenho inconscientemente buscado na comida encaixar algo aqui, preencher esse lugar, esse vazio dessa falta que eu nem sei. O seu corpo não engorda para te punir, ele engorda numa tentativa de suportar essa dor, de aplacar essa dor. Sabe, muitas vezes o nosso excesso de peso, o nosso corpo aqui tá maior, é a tradução de que eu não vivi um luto, de que isso ainda dói dentro de mim. E eu preciso ter consciência disso. Eu preciso olhar para isso. Então, quando eu olho para isso, quando eu dou nome, quando eu dou amor, quando eu atravesso hoje, agora, nesse momento, no momento presente, esse movimento, eu abro espaço para viver a vida com mais leveza. Eu vivo uma leveza no meu coração, na minha alma, automaticamente o meu corpo fica leve. Então, é importante a gente olhar para isso, reconhecer todas essas coisas. Assistam as lives, percebam quanto uma coisa vai linkando na outra e você vai olhando e falando, uau, tinha isso aqui, será que tem isso aqui dentro de mim? Porque, gente, não é falta de disciplina, não é falta disso ou daquilo, é luto, é memórias que estão aqui dentro da gente, coisas que não tiveram espaços
para serem vistos, para serem elaborados. Então a gente precisa olhar para isso. Então, se está fazendo sentido para você, se você conhece alguém que talvez tenha passado por várias questões que a gente falou aqui, caminha essa live para ela, fala, assiste aí, vê se faz sentido para você, assiste do início ao fim, só escuta e vai sentindo isso aí no seu corpo, porque é uma forma da gente contribuir com a gente mesmo e com o outro. Não quer dizer que o outro vai fazer, mas a gente está fazendo a nossa parte. Então a gente não precisa mais hoje, é só quando a gente está adulto, a gente consegue olhar para isso, a gente percebe que a gente não precisa mais carregar. E não tem como a gente saber disso sozinho, a gente só sabe disso num processo mesmo, de alguém que está nesse movimento. Mas quando a gente sabe, a gente também tem a escolha. A gente pode continuar ignorando, fazendo de conta que isso não é verdade, que não faz sentido e que tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Ou a gente pode ir adiante. A gente começa a olhar para isso, a perceber que todas as vezes que eu tentei emagrecer, eu nunca tinha considerado isso e eu não consegui emagrecer. Então agora eu vou começar a olhar para isso e vou ter resultados diferentes. Por quê? Porque eu não posso. É algo a considerar. Então isso é muito importante pra gente. Então, se essa live te tocou de alguma forma, de uma forma que você não sabe explicar, é porque você finalmente encontrou o nome desse peso que você carrega dentro de você. E eu espero que realmente tenha feito sentido para você, que você possa dar conta de começar a elaborar isso e perceber os resultados disso na sua vida. E é claro, se fizer sentido para você, no dia 8, você vai ter a chance aí de começar a olhar para isso de uma forma presente, gentil. Marca essa data, porque com certeza não vai ser mais uma tentativa. Vai ser algo que você vai começar a viver uma liberação real. Hoje nós falamos sobre o luto, essa dor que até hoje não teve nome, e talvez você já começou a nomear. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais no ciclo da culpa, porque se o luto, se a origem do meu peso é a culpa que me mantém presa nele. Então eu preciso olhar para isso, o quanto que o luto e a culpa estão juntas. Já falei muito sobre isso todos esses dias. Se você não assistiu as outras lives, recomendo que você assista e vá, né, abrindo espaço dentro de você para você perceber isso. Então a gente vai aos poucos desmontando isso camada por camada. Não perde, esse é um momento muito especial. Aproveite essas lives para que você possa finalmente entender que o seu problema não é emagrecer nesse sentido que a gente vê aqui, né? Que é só dieta, é só ter força de vontade, mas sim era questão de uma dor não elaborada, e quando ela é vista, muitas coisas boas acontecem. Até a próxima live.